Para quem não me conhece aí, né, meu nome é Gilberto, eu trabalho aqui na Devires Tecnologia, né? Então, já venho aí de alguns anos, né, de mercado, né, sempre trabalhando com engenharia de software, integrações, dados, né, em geral. Depois fui mais comecei como desenvolvedor, né, como a maioria das pessoas, depois fui evoluindo mais para a área de arquitetura, né? E há mais ou menos 4 anos eu fundei a Devires, né, junto com o Felipe, que é o meu sócio. E hoje eu atuo como head de arquitetura, né, aqui da Devires. E somos hoje uma equipe aí de 70 colaboradores, né? Daí, basicamente, atuamos nas principais verticais aí da transformação digital, né? Então, esse aqui falar rapidamente sobre o nosso portfólio, né? Então, é, na maioria dos clientes, né, que atendemos aí sempre atendemos na vertical de Agile, né? Então, ajudamos na construção aí de produtos digitais, desde a concepção, né, através de design sprints, UI, UX, até mesmo montar as squads, né, e desenvolver os produtos. Trabalhamos muito na parte de DevOps também, né, parte de engenharia, de software, automatizações, pipelines de build, deploy, infra as code, né. Trabalhamos muito forte também na parte de microservices, né. Então, ajudamos muitas empresas a decompor, né, arquiteturas monolíticas, né, montar arquiteturas de microserviços com containerização, com automatização, com APIs, né. Daí, inclusive, tem uma das palestras, né, que vai ser sobre isso. É... na verdade, acho que é 5 palestras, né, dessa semana. A gente fez uma de cada tópico desses, né. Então, hoje a gente estaria falando de Big Data, né, que também é um dos pilares aqui da transformação digital. Então, na parte de Big Data, a gente ajuda empresas a montar arquiteturas de Big Data, né, de Analytics, montar pipelines de dados, data lakes, parte de governança e tudo mais. E temos também uma parte de cloud, né, desenvolvimento cloud, serverless, cloud native. E aí atuamos com os principais provedores, né, AWS, Azure, Google e Oracle. E aí, só falando um pouco, né, dessa semana da transformação digital aí que a gente está trazendo aí para vocês, né, que é uma série aí de 5 lives aí, né, que a gente escolheu aqui um tema, né, de cada vertical para abordar aí para vocês nessas lives, né. Aí só me lembra aí, Nathan, hoje a gente está falando de Big Data, né, e aí qual que é o resto da agenda da semana aí? Nós temos amanhã, na verdade, amanhã será uma estreia, né? Que o Davidson não conseguirá comparecer, que ele que ele vai estar falando de Agile. Não, Agile é com o Henrique. Tem o Vitor falando de DevOps, tem o Henrique falando de Agile, você de microserviços, e o Davidson vai estar falando sobre cloud. Ah, show. Cloud. Cloud Beleza. Computing na educação. Ah, show de bola. Aí no final você compartilha a agenda, o pessoal ficar já sabendo aí das próximas. Fechou. Legal, então, continuando aqui, né, agora que vocês já conhecem a gente, né, então, daqui o objetivo é falar um pouco sobre a arquitetura de dados corporativa, né, então, compartilhar um pouco aí das experiências, né, que a gente vem tendo nos clientes e como a gente está estruturando as arquiteturas, né, em termos de camadas, tecnologias e tudo mais, né. Então, basicamente, né, quando a gente fala aí de arquitetura de dados corporativa, né, é, os principais clientes que a gente atende, eles têm sempre essas necessidades, né? Então, velocidade da informação, né? Para poder tomar a decisão rápido na ponta, né? A informação ela precisa ter qualidade, né? Ter assertividade, ela precisa ser produtiva, né? Para você criar os pipelines de dados, ela precisa ser padronizada,
precisa ter toda a parte de segurança, né? Ainda mais com as preocupações, né, recentes de LGPD, né? Que pode até levar a multa e tudo mais. A parte de governança, né, ela é extremamente importante, né? A parte de centralização, né, que é muito importante a gente ter um local, né, em que tem os dados confiáveis ali da empresa, né, e que tenham fácil acesso. Tá muito na moda também a questão do autosserviço, né, que é o conceito dos usuários de negócio, né, poderem fazer o self-service dos dados, né, então, da mesma forma que você vai lá no restaurante, né, e monta seu prato, né, quero pegar aqui arroz, feijão, bife, o usuário de negócio ele também quer, né, entrar numa plataforma de BI lá, ver as informações que ele tem disponível para cruzar, né, e sozinho ele conseguir ir cruzando, né, sem ter necessidade de chamar um programador, né, para isso. Obviamente atender, né, tanto os cientistas de dados quanto os usuários de negócio, né. Então, o que é muito comum, por exemplo, nas empresas, né, que não tem isso, né, que a gente se depara muito, são empresas, né, que quando elas precisam extrair uma informação, né, um indicador importante, geralmente um usuário, né, de negócio mais espertinho, né, conhece um pouco de Python, ele vai lá, daí cria um script de Python na máquina dele, né, mesmo, conecta ali nos bancos de dados que ele conhece ali, gera um indicador, e aí ele roda isso na máquina dele, né, tipo, para você ter ideia, tem clientes que quando a gente entrou, clientes grandes, né, tipo, grandes varejistas aí, por exemplo, que extraíam indicadores, né, que iam para a diretoria da empresa, e a forma que eles extraíam, tipo, o analista, né, que criou o indicador, ele chegava todo dia 8 da manhã no escritório, daí rodava, dava play literalmente, né, no script Python no notebook dele, e aí gerava o relatório que ia para a reunião executiva, né, da empresa, né. E aí olha o risco desse processo, né, tipo, imagina se esse dado vaza, ou se esse funcionário sai da empresa, né, ou se ele fica doente e falta e não está lá no notebook para dar o play, né. Então, as empresas que não têm esse tipo de governança, né, elas sofrem muitos riscos, né. E aí, basicamente, né, quando a gente fala aí de pipelines de dados, né, a gente vai abordar com mais detalhes, né, mas basicamente, numa empresa, né, a gente tem geralmente as origens de dados, né, elas podem ser de várias formas, né, de vários sistemas, estar distribuídas em vários lugares. Daí, geralmente, a gente tem que lidar com etapas de ingestão, né. Então, opa, deixa eu só pegar a caneta aqui, ó. Então, a gente tem geralmente as origens de dados, né? Daí a gente tem que lidar geralmente com etapas de ingestão, né? Então, como que eu plugo, né, nesses sistemas e puxo os dados para um lugar para eles serem trabalhados, né? Daí eu tenho que lidar geralmente com a parte de armazenamento, né? Então, uma vez que eu puxei esses dados da origem, né, como que eles vão ser armazenados, né, num lugar seguro, que tenha redundância, que tenha segurança, né, que tenha escalabilidade. A gente vai falar um pouco mais para frente. Daí, como que eu processo esses dados, né? Como que eu valido, limpo, crio visualizações, né? E daí, como que eu disponibilizo esses dados para o consumidor final, né? Seja um cientista de dados, ou seja um usuário de negócio, né? Como que ele vai acessar esse dado, como que ele vai ser visualizado, né? Então, assim, falando de forma geral, essas 5 etapas aí, elas resumem o que a gente precisa ter numa arquitetura de dados, né? Corporativa. Então, aqui falando um pouco sobre as origens de dados, né? Então, para vocês entenderem, né? Assim, quando a gente fala somente de um sistema, é muito simples, né? Tipo, quero puxar dados do sistema X, que tem um banco de dados Oracle, por exemplo. Aí, às vezes, é mais simples, né? Mas, geralmente, nas grandes empresas, né? A gente pode ter N tipos de sistemas, né? Então,
Eu posso ter sistemas que a gente fala que são sistemas fechados, né, que são de prateleira, né, que são comercializados por grandes empresas, né, por exemplo, SAP, Salesforce, pacotes de ERP, né, pacotes de CRM em geral, né. Daí esses sistemas eles podem ser desenvolvidos sob medida também, né, então eles podem ser ou fechados ou até sistema desenvolvido sob medida, né, que muitas empresas têm vários sistemas escritos em Java, em .NET, em Python, em Node, né? E daí esses sistemas eles podem ser disponibilizados geralmente on-premise, né? Então eles podem estar ou num data center terceirizado, né? Ou dentro de próprios servidores, né? Dentro da empresa. Eles podem estar em cloud, né? Hospedados na AWS, na Azure, no Google, na Oracle, instâncias de VM, né? EC2, tudo mais, ou eles podem ser até do tipo SaaS, né? A gente fala que são software as a service, né? Então, geralmente são tipos de sistemas que você paga por uso, né? Paga por usuário, ou algo desse tipo, e você nem enxerga, né? Onde ele está instalado, né? Ele é disponibilizado como um serviço, né? O próprio Salesforce é um bom exemplo, né? Desse tipo de software. E aí todos esses tipos de software, né, eles podem também ter vários tipos de repositórios, né, que você precisa acessar, né. Então eles vão ter bases relacionais, né, muitas vezes, Oracle, MySQL, Postgre, ou eles podem ter bases NoSQL, né, serem mais modernos, né, então terem bases, por exemplo, em Mongo, em Cassandra, ou eles podem ter inclusive bases de grafos, né, ou eles podem ter até base de documentos, né, tipo um Elasticsearch, algo desse tipo. Também vão ter sistemas, né, que eles vão estar disponibilizados via arquivo, né, ou via TXT, ou via CSV, ou via XML, ou via JSON, né. Sistemas, às vezes, que você não pode ter acesso à base, né, você tem que acessar via arquivo. Vão ter sistemas que você tem que acessar via API, né, que você não vai ter nem acesso à base dele diretamente, nem ele vai gerar arquivos para você, né, então muitas vezes você vai ter que ir direto numa API REST, numa API SOAP, né, e você mesmo extrair esse dado. E aí a gente já viu casos até que você faz web crawling, né, de sites HTML para extrair dado, né. Então tem muitas empresas, por exemplo, que quando querem falar de inteligência de mercado, né, saber quais preços os concorrentes estão praticando, esse tipo de coisa, aí ele constrói um crawler, às vezes, que navega no site de um varejista, né, de um concorrente, e faz scraping mesmo, né, do HTML, extrai os preços, por exemplo, dos produtos, né, e traz isso para um data lake, né. Então, existe também esse caso. Então, como você pode ver, né, é, é muito variado, né, tanto os tipos de sistema que uma grande empresa tem, quanto onde eles estão e tanto como você acessa, né. Então, isso geralmente é uma parte que você tem que levar muito em conta na arquitetura, né. Você sempre tem que pensar em suportar todos esses tipos de detalhes, né. E aí a gente vem para o conceito do data lake, né. Então aqui rapidamente só uma definição aí do que é um data lake, né. Para quem não está familiarizado com o termo, né, basicamente, resumindo, né, o data lake ele é um repositório centralizado, né. Por que que centralizado, né? Porque você está criando ele para isso, né? Assim, não faz sentido você ter um data lake distribuído, né? Você está criando um data lake justamente para centralizar e facilitar o acesso à informação dentro da empresa, né? Distribuídos já bastam os sistemas da empresa, né? Então, ele é um repositório centralizado, ele tem que suportar armazenamento de dados massivos, né? Então, como o próprio Lake já diz, né? Tem que ser um lugar mesmo que você pode jogar dados massivos lá dentro, né? Qualquer tipo de dado. Ele tem que suportar dados em qualquer escala. Só um minuto, por favor, deixa eu
O cachorrinho está latindo aqui. Oi, voltei. Bom, então, em qualquer escala, né? Então, ele tem que suportar grandes escalas de dados, porque empresas grandes têm muitos dados, né? Vocês podem imaginar. Ela tem que suportar qualquer formato, né? Então, qualquer formato de dado eu posso querer trazer para o meu data lake, né? Seja na sua forma bruta ou na sua forma tratada, né? Então, esse conceito é muito importante, a gente vai falar mais para frente, né? Tanto de trazer dados brutos, né? E quando esse dado ele vai movimentando no data lake, até ele virar o que a gente fala de dado confiável, né? E ele tem que permitir fácil acesso, né? Para os usuários fazerem análises, e aqui é o mais importante, né? Extração de conhecimento, né? Então aqui é a palavra principal, né? A principal proposta, né, do Data Lake basicamente é fazer com que a empresa consiga extrair conhecimento, né, desses dados para ter uma vantagem estratégica, né, e evoluir, inovar, né. Então, basicamente, isso é um conceito de um Data Lake. E aqui, né, aí algumas necessidades e características, né, que um Data Lake precisa ter, né. Então, ele precisa ter desempenho, ele precisa ter durabilidade, né? Ele precisa ter consistência, ele precisa ter eficiência, ele precisa ter acessibilidade, né? Fácil acesso, ele precisa ser centralizado, organizado, né? Aqui é onde as empresas mais pecam, né? Assim, parte de organização. Ele precisa ser seguro, né? Preciso garantir, né, que ter controle total de quem acessa, né? Quais dados acessa. Ele precisa ter capacidade, né? Porque ele precisa aguentar tudo que eu estou jogando lá dentro, né? E ele não pode ter um tamanho limitado, né? Porque eu não posso ficar pedindo storage, né? A cada vez que eu quero ingerir um sistema lá para dentro, né? Então ele precisa ter alta capacidade, ele precisa ter baixa latência, né? Ser rápido, ele precisa ter uma redundância boa, né? Assim, eu tenho que ter garantia a gente fala de failover, né? Porque assim, eu vou jogar todos os dados da empresa lá dentro, né? Então não posso ficar fazendo backup, né, desse negócio, né? Porque Opa, tá ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Sim, voltou agora, Giba. Eu acho que Agora pipocou sim. a internet aqui. Em qual ponto que vocês viram por último? Tava falando de escala de que ele tem que aguentar, de ogiba o tamanho Ah, beleza. do data lake. Vou voltar para o share aqui. Isso, Estão a vendo a tela aí? capacidade. Sim, Ah, sim. legal. Então ele tem que ter capacidade, né? Tem que aguentar todos os dados da empresa, né? E ser expansível, né? Ele tem que ter baixa latência, né? Para ter fácil acesso. Ele tem que ter redundância, né? Não faz tanto sentido ficar fazendo backup do data lake, né? O data lake por si só ele já tem que ter uma certa redundância, né? E aí, visto esses requisitos, né? Daí, quais tecnologias são mais utilizadas, né? Então, que atendam em todos esses requisitos, geralmente. Então, uma das principais aqui é o que a gente chama de HDFS, né? Do Hadoop. E, na verdade, tudo surgiu dele, né? Assim, o Hadoop, ele foi meio que o precursor, né? Do conceito de Data Lake. Então, ele por design, né? Ele já entrega todas essas características que a gente precisa, né?
todos os dados são replicados pelo menos 3 vezes, né? Então, ele tem um mecanismo de segurança, consistência, né? Então, ele atende tudo isso. E aí vieram as versões em cloud, né? Então, basicamente, todo vendor de cloud tem um serviço muito bom, né, para isso, né? Então, a AWS tem os S3, né, os buckets, a Azure tem o Data Lake Store, a Google tem o Cloud Storage, a Oracle tem o Object Storage, né? E a grande vantagem aqui da cloud, na verdade, é que você não tem disco, né, por trás, né? Tipo, ele é infinito, né? Você só vai jogando coisa lá dentro e pagando por uso, né? Enquanto que um HDFS, né, se você montar ele on-premise, daí você tem que se preocupar com a sua capacidade total de storage, né, que está por trás dele. Então, por isso, né, que daí a maioria das empresas, né, que montam data lake, elas acabam montando na nuvem mesmo, ou empresas que têm restrições, né, que isso está cada vez diminuindo mais, né, mas ainda é comum, né, você ter empresas que acabam tendo restrições, né, que falam, ah, não posso, meus dados não podem estar em cloud, né, geralmente bancos, essas coisas, mas isso vem se desmistificando, né, as empresas estão vendo cada vez mais que a cloud é segura, né, e que basta você ter os cuidados, né, que você pode usar ela tranquilamente, então o Hadoop ele até está caindo meio em desuso, né. Então, antigamente a gente via muitos clientes usando o Hadoop, porém hoje em dia a gente vê cada vez mais o Hadoop caindo em desuso, né, e os clientes indo mais para soluções cloud native, né. E aqui é o conceito importante, né, que já é uma visão um pouco mais detalhada, né, que é o conceito de que a gente fala de data pound, né, o data pond, né. Então, ponds basicamente são lagoas, né, o conceito de lagoa, né. Então, esse é um conceito de organização de data lake, né. Então, imagina que enquanto o data lake é um repositório gigantão, né, com todas as informações da empresa lá dentro, aí você geralmente você disponibilizar ele diretamente, né, assim, para um cientista de dados, né, enfim, ele vai ter dificuldade, né, de achar os dados lá dentro, né, de achar dados relevantes. Então a gente tem o conceito de compartimentizar, né, esse data lake em data pounds, né. E esses data pounds que vão ser, de fato, os repositórios mais que vão estar mais organizados, né, com maior governança, né, e que vão ter mais valor para os usuários. Eu vou falar um pouco mais para frente, né, desse conceito. Aqui é um exemplo, né? Então, aqui ó, uma arquitetura de data lake, né? Assim, é muito comum a gente trabalhar nessa estrutura, né? Então, por exemplo, a gente tem o conceito de data lake raw, data lake trusted e data lake refined, né? E aí, como o nome já diz, né? Então, o que que é o raw, né? Seria uma área do data lake em que vai dado bruto, né? Então, é a área que eu cuspo direto do sistema lá para dentro, né? Então, ela tem tratamento mínimo ou nenhum, né? Então, se tá em tabela, vai tabela, se tá em arquivo, vai arquivo, né? Do jeito que tá na origem, eu jogo lá para o Data Lake. E aí a gente faz apenas inclusões de alguns metadados, né? Só para governança, né? Saber minimamente os atributos, né? Principais ali daquele dado, por algumas tags, alguns labels, né? Mas ele é área de dado bruto, né? E aí depois eu tenho uma área que a gente chama de trusted, né? Que a gente fala que é o dado confiável. E que aí já tem um processo, né, de tratamento aqui dentro, né, que quando ele movimenta daqui para cá, daí ele já deduplica, já valida, né, já é um dado com alta qualidade, e aí ele já está pronto para exploração e para composição, né, de produtos de dados, né.
Então, assim, o data lake do dado bruto, né? O valor dele é muito baixo, né, para o negócio, né? Porque o dado tá tão bruto que basicamente, assim, ele vai ter muita informação duplicada, muito lixo, né? Então o valor dele é muito baixo, né? E conforme ele vai navegando aqui, o valor dele vai aumentando até o valor máximo, né? Que é o que a gente fala de dado refinado, que além de duplicado, deduplicado e validado, ele já é enriquecido, ele já é combinado, né? Então às vezes eu posso combinar dados trusted aqui para gerar um refined mais rico, né? Ele tem alto valor, ele está pronto para ser disponibilizado já num data warehouse, né? Que seria o meu Golden Record aqui, né? Estaria mais próximo do Golden Record. Na verdade, o Trusted ele já é muito próximo do Golden Record, porém com uma granularidade ainda muito alta, né? Muito fina. E aí baseado nele, eu vou criando os produtos de dados, né? Mas assim, quando um cientista de dados, por exemplo, ele quer saber informações de clientes, de pedidos, de produtos, assim, ele tem que sempre minimamente sair de um dado trusted, né, de um dado confiável, né? Então, vocês vão ver que muitas arquiteturas de dados, né, vocês vão ver esses nomes, né? Tem uma quarta área aqui que algumas arquiteturas falam, né, que é eles chamam de transiente, que seria ainda um step antes do role, né, que seria como se fosse uma área de cache, né, é uma área de cache mesmo, né, que algumas ferramentas de ETL às vezes até precisam, né, para usar como um buffer ali, para depois ele virar role, né. Mas isso aqui depende muito da ferramenta que você está usando e nem importa tanto, né, porque como o nome já diz, né, a área transiente ela nasce e morre, né, ela só vive durante um determinado ETL, né. Agora o role não, né, o role ele nasce e ele fica lá de maneira permanente, né, porque assim o conceito do data lake é você ter o dado bruto também, porque daí quando um cientista de dados quiser também acessar o dado bruto, né, para pegar algum insight mais avançado, né, por algum motivo, ele ter isso à disposição também na data lake, sem ter que se preocupar em como ele acessa, né, cada sistema de origem para puxar esse dado. E aí a gente pode ficar nessa dúvida agora, né, isso aqui muita gente tem dúvida, né, que é qual que é a diferença de um data lake para o data warehouse, né, o que que é o data warehouse, né. Então, assim como o data lake, né, o data warehouse ele também é um repositório centralizado, que também suporta armazenamento de dados em larga escala, né? Só que não tão massivos, né? Então até troquei o termo aqui, né? Então, assim, o Data Warehouse ele suporta dados quase massivos também, né? Mas não tanto quanto um Data Lake, né? Ele é para ser usado com um pouco mais de parcimônia aqui, né? Porque geralmente ele tem um formato estruturado, né? Diferente do Data Lake que ele é não estruturado, né? Ou qualquer estrutura, ele suporta. Aqui não, né? Aqui o Data Warehouse geralmente ele é estruturado e geralmente organizado no que a gente chama de fatos e dimensões, né? São conceitos aqui de BI, né? Que são muito importantes aí para os analistas saberem, né? Como explorar ele e como os dados estão organizados. Ele é altamente tratado, né? Diferente do Data Lake que você tem desde vários dado bruto, né? Qualquer tipo de dado. Aqui não, né? Vão ter dados altamente tratados. E o objetivo dele é realização de análises e relatórios, né? Então ele já é mais high level, né? Ele já é mais para um usuário de negócio, né? Não tanto para um cientista de dados. E aqui é um comparativo rápido, né? Do Data Lake versus Data Warehouse. Então, quanto à característica do dado, né? Enquanto o Data Lake suporta dado bruto, não relacional, qualquer formato, né? Qualquer coisa ele está aceitando.
Data Warehouse não, né? Ele só aceita dado relacional, tratado e modelado, né? Então, enquanto a estrutura, né? Então, no Data Lake você não tem uma estrutura pré-definida, né? Basicamente, você sai jogando lá dentro, né? Os dados de todos os sistemas, né? Meio que da forma que o sistema provê. E aí o esquema é por análise, né? Então, na verdade, cada análise que você vai fazer que determina qual estrutura de dados você está querendo puxar, né? Enquanto o Data Warehouse não, né? Ele é design first. Então, você pensa primeiro, né, na modelagem e você sempre respeita aquela modelagem, né? Quanto à performance, né? Isso aqui é muito importante, né? O Data Lake ele tem que ter um storage barato, né? Que você vai jogar dado pra caramba lá dentro. E geralmente a query é lenta, né? Ela não é tão rápida. É justamente porque os dados geralmente são baseados em arquivos, né? Então geralmente você tem arquivos Parquet, arquivos CSV, arquivos JSON. E a query em cima desses arquivos ela é sempre lenta, né? Por mais que você use um Hive, por mais que você use alguma outra ferramenta, um Pig ou as ferramentas de cloud, né? A query não vai ser tão rápida. Enquanto o Data Warehouse, o storage é absurdamente caro, né? E por outro lado, a query também é absurdamente rápida, né? Porque o dado ele já está totalmente modelado, né? Na estrutura desejada. Qualidade do dado, né? Então, qualidade de todo tipo, né? Depende de qual data pound, né? O dado tá, né? Se é bruto, se é tratado, se é trusted ou não, né? Já no Data Warehouse você só tem dados de qualidade alta, né? Só Golden Records que a gente fala. Dados que já passaram por todos os estágios do Data Lake e já estão no Data Warehouse. O usuário do Data Lake geralmente ele é o cientista de dados ou um desenvolvedor, porque não é qualquer pessoa, né, que consegue trabalhar com esses dados com pouca estrutura, né? E já o Data Warehouse, o foco dele é analistas de negócio, porque geralmente você interage com ele com SQL, né? Ele já está em fatos em dimensões, então as ferramentas de BI, aí, qualquer Tableau ou qualquer Power BI, né? O analista de negócio ele consegue facilmente puxar, né, os atributos e cruzar. E aí, quanto ao workload, né? Então, no Data Lake a gente pode fazer machine learning, análise preditiva, discovery de dado, profiling de dado. E já o objetivo, né, do Data Warehouse é você prover BI, self-service, relatórios gerenciais, né, visualizações, né, gráficos, etc, né? Então e aí visto isso, né, tem empresas menores que só tem o Data Warehouse, né, que já está ok com isso, né? Então, por exemplo, pequenas empresas que tem só ali um SAPzinho ali, não tem muitos sistemas espalhados, para eles geralmente não precisa ter um Data Lake, né? Você só pega qualquer ferramentinha de ETL ali, um Alteryx da vida, pega o dado, joga no Data Warehouse e já está ótimo, né? Eles conseguem fazer tudo o que precisa ali. Porém, grandes empresas, daí elas precisam também de um Data Lake, né? Então é comum também você ter empresas que só têm DW e empresas que têm tanto Data Lake quanto DW, né? Aí depende do porte da empresa, né? Das características dela. E aqui é uma arquitetura de referência, né? Que eu gosto muito de trazer para os clientes, né? Uma forma conceitual, né? Da gente organizar daí a arquitetura de dados, né? Da empresa, né? Então esse é o desenho que eu mais gosto aqui, né, de falar, porque basicamente ele resume, né, o que uma arquitetura de dados de uma empresa ela tem que ter, né? Então ela tem que ter aqui os data sources, né, que eles vão ser geralmente estruturados, né, tipo base de dados, Oracle, MySQL, Postgre, né, etc. Eles podem estar semi-estruturados, né, então
é semi porque eles têm alguma estrutura, mas não é uma estrutura relacional, né? Então, por exemplo, o CSV, né? Você sabe ali as colunas que ele tem, tudo, mas não chega a ser um banco, né? Então, JSON, né? Ele tem uma estrutura também, mas não é relacional, né? APIs em geral, né? Dados de APIs públicas. E daí dados não estruturados, né? Que é coisa que não tem daí estrutura nenhuma, né? Que é muito comum, né? Então, tipo logs, né? Log não tem estrutura nenhuma, né? Geralmente são textos que as aplicações cospem, né? Mensagens de voz, né? Conversas de call center. Já vi clientes querendo trazer conversas de call center para um data lake, né? Que você tem que pegar o áudio, transformar esse áudio em texto, né? Fazer o speak to test aqui para gravar no data lake. Ou até dados de sensores, né? Telemetria, IoT. Daí a gente tem o que a gente chama de aggregation layer, né? Que é onde a gente faz a ingestão do dado. Então, das origens de dados, né? Aqui na camada 1, digamos assim, ele vem para a camada 2, que é a aggregation layer. Aí, geralmente, a gente tem dois tipos de ingestão, né? Que geralmente a ingestão ela ou é batch ou ela é streaming. Então, a ingestão batch, né? Ingestão esquedulada, né? Que você ingere de X em X tempo. Ou streaming é para ingestão em tempo real, né? Para você ter o dado ali mais rápido, né? Então, aqui só vai variar basicamente a velocidade do dado, né? Aí você tem um stage que a gente fala que é de transformação, que é basicamente você valida, você limpa, você tagueia, você mescla, né? E aí você tem aqui a parte do storage, né? A camada de storage. Seria a nossa camada 3 aqui. Aí na camada de storage a gente tem tanto o nosso data lake quanto os nossos data pounds, né? Então eu tenho vários estágios de dado aqui, né? Transiente, raw, trusted, refined, né? E aqui é o Analytics Layer, na verdade, eu posso chamar posso chamar aqui de 4, vai, mas basicamente ela é pode falar que é um 3 linha também, porque basicamente quando a gente está movimentando, né, o dado entre essas áreas aqui, eu estou usando scripts de preparação de dados, né, processamento de dados. Então, geralmente são esses jobs que eu faço aqui, né, que estão no meu pipeline de dados movimentando o dado entre essas áreas aqui, né. É, até por fim ele chegar no Data Warehouse, né, que é o meu repositório máximo aí, né, do dado. Mas também na camada de analytics, né, além dessa preparação e processamento, a gente também é a camada onde a gente faz exploração, né, que é onde o cientista de dados pode entrar, navegar no data lake, fazer query, juntar dado, né, explorar mesmo, né, tirar insights. E é onde ele aplica também seus scripts de machine learning, né, então onde ele vai ter acesso aos seus notebooks lá, Jupyter, né, RStudio, vai criar seus scripts de machine learning, né, interagindo aqui com o data lake e gerando saídas, né, sempre consumindo entradas aqui e gerando saídas. Então essa camada é como se ela fosse recursiva, né? Como se camada 4, né, de analytics é como se ela vai e volta, né, várias vezes, pega entradas com dados menos refinados e gera saídas com dados mais refinados, né? E até o dado tá numa qualidade, né? Ou ele virar um produto de dado, né, propriamente dito. E aí, por fim, minha camada 5 aqui é o information layer, né, que é onde eu apresento esse dado, né, onde eu disponibilizo esse dado, tanto para visualização, né, então portais aí com dashboards, né, que os usuários entram e olham, tanto quando eu gero reports, né, é, report que você gera em PDF, por exemplo, em PPT, em Excel e disponibiliza para os usuários via e-mail ou via
SMS, né, enfim. Monitoramento real-time, né, para sensores, né, coisas que estão ali em real-time alterando. E os data marts, né, que basicamente são, a gente pode falar que data marts são subsets do data warehouse, né, que é onde eles estão altamente segmentados, às vezes por departamento, por área, né, já com políticas de segurança aplicadas, né, onde os usuários de negócio já têm o seu mercado de dados ali, né, para o self-service, né. E tudo isso está apoiado com o que a gente chama de data ops aqui, né, que é uma camada cross aqui, porque em cima disso, né, você tem que ter um catálogo de dados, né, você tem que ter linhagem, né, que a gente fala, né, lineage, que é um termo comum, que é você saber por onde o dado passou, né, desde onde ele veio e por onde ele passou, né, até chegar ali onde ele está naquele momento. Tem que ter automação, né, para você poder schedular, né, fazer essas etapas acontecerem uma depois da outra, né, tratar condições, tratar erros. Privacidade e segurança, né, muito importante, né? Quem acessa, o que acessa, se o dado está aberto, se o dado está mascarado, está criptografado. E, obviamente, a parte de governança, né? Que é as políticas, né? É, é o comitê que faz tudo isso aqui funcionar de maneira organizada. Aí falando um pouco explicitamente agora da parte de governança de dados, né? Então, basicamente, a governança de dados ela é uma das coisas mais importantes, né, de uma arquitetura de dados. Geralmente as empresas que falham, né, nas suas arquiteturas de dados é porque não tem governança, né? Então, como a gente viu, né, desde o momento que o dado vem de bruto, né, até o momento que ele vira um golden record, né, ele passa por alguns estágios, né, e aí todos esses estágios eles têm que seguir uma série de políticas, né, e padrões, né, para garantir a qualidade, segurança, disponibilidade, né, essa informação dentro da empresa, né. Então não adianta, que nem eu falei, né, a gente fazer tudo isso na máquina do João, que ele tem que chegar na máquina dele 8 da manhã, rodar o script Python, cuspir o Excel para mandar para o e-mail do diretor, né? Tipo, isso aqui tudo tem que estar num pipeline de dados com governança. Né? E aqui na área de governança, né, a gente tem esse comparativo que é curioso aqui, né? Que é isso aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Como que eu faço um data lake não se tornar um data swamp, né? A tradução de swamp é pântano, né? Então, como que eu faço para ter um lago mesmo e não um pântano, né? Então, tudo se baseia na governança, né? Então, basicamente você não ter o conceito de catálogo, né? Não ter metadados, né? Não ter gestão nenhuma, né, desses metadados. E aqui a diferença, né, do que caracteriza um data lake para um data swamp, né? Então, um vai ser o oposto do outro, né? Mas basicamente você tem um data swamp, né? O valor do dado ele se perde, né? Você acaba que ninguém tem certeza da qualidade do dado que está ali, e se ninguém tem certeza da qualidade do dado, ninguém vai usar esse dado, né? Vai todo mundo ficar com medo de usar. Ele acaba sendo um overhead, né, para a empresa, ao invés de ajudar, né? É, geralmente qualquer coisa que você quer fazer lá dentro, ela gasta tempo, né? Porque tem que ficar caçando informação, você não sabe onde tá bagunçado, né? Então qualquer ação ali dentro demora. Ele geralmente não escala muito bem, né? Ele é fragmentado, é engessado, né? Você não tem muita flexibilidade, não acha muito bem as coisas. E o dado ele não tem, está incompleto, né? Não tem nenhuma qualidade.
que é o contrário de quando você tem um data lake, né? E isso tudo é a governança de dados que traz para você. Então, basicamente, quando a gente fala de governança de dados, né, a gente tem 4 pilares principais aqui, né? Assim, se você olhar no DM Book, por exemplo, né, que é uma metodologia famosa aí para governança de dados, ele tem mais pilares, mas basicamente trabalhando esses 4 aqui já resolve, né? Que é a parte de organização, de metadados, né, de qualidade e de segurança. Então, isso aqui a gente já falou um pouco, né, de organização, né? Então, eu tenho meus data ponds aqui, né, onde eu, inclusive na nomenclatura, né, dos objetos, eu uso esses termos aqui, e claramente movimento dado, né, de um pond para o outro, né, com esses itens que eu já comentei, né, onde ele entra bruto, aí você roda os pipelines de data quality, né, ele fica trusted, e aí fica pronto para rodar seus pipelines de analytics, né, e daí gerar de fato os produtos de dados, né, com alto valor, né, para o negócio. E um conceito muito importante é você fazer o particionamento também do data lake, né, para você ter expurgo rápido, para as queries não ficarem tão lentas, né, para você ter uma organização estrutural, né. Então o data lake ele é muito orientado ao arquivo, né. Então geralmente o que você tem lá dentro são arquivos, né, ou JSON, ou Parquet, ou Avro, ou CSV. E aí você tem um monte de arquivo largado, né, no mesmo nível, obviamente fica bagunçado, né. Então, geralmente você organiza um data lake por uma hierarquia, né, de pastas, por exemplo, né. Então você começa, por exemplo, com uma entidade ou com um assunto. Aí você pode particionar, por exemplo, por data, né. Você pode começar no ano, depois ir para o mês, e depois ir para o dia, né. E aí ter seus arquivos organizados dessa forma. Aí com isso vai ficar muito mais fácil, né, de você fazer as queries, de você entender a estrutura, de você expurgar, né, apagar dados antigos, não ficar aquele data lake que só cresce, né, que você tem dados desde 1900 lá dentro, né, você tem o conceito de expurgo. Você tem o conceito de classificação também das origens de dados, né, então, de acordo com o meu tipo de origem, eu preciso trabalhar de uma forma, né, então eu posso ter minha taxonomia, né, de origens de dados, né, então posso classificar por tipo de informação, se são informações de aplicações, né, informações transacionais, informações de telemetria vindo de sensores, de IoT, se são logs, informações textuais, entrada manual, que são informações de redes sociais, né, então aqui é um exemplo de classificação por tipo de informação. Aí eu posso classificar também por tipo de conteúdo, né? Ele é relacional, ele é semi-estruturado, ele é não estruturado. Eu posso organizar também por tipo de acesso, né? Se ele é self-hosted, se ele é na cloud, se ele é SaaS, se ele é um dado público. E daí também tem a parte de pipelines de dados, né? Porque é importante você ter um ponto, né, de orquestração, né, desses pipelines de dados. Né, porque como vocês viram, né, conforme o dado ele sai da origem, né, e vai se movimentando no data lake, né, você tem geralmente um orquestrador, né, orquestrando esses jobs, né, esses ETLs. E é importante você ter uma ferramenta que seja visual, né, que você consiga enxergar, né, os steps, enxergar o que deu sucesso, o que deu erro, por suas lógicas aqui, né, de controle de fluxo, fallback, emitir alerta, né. Às vezes você tem um pipeline de dados que tem 5 steps, aí se dá um pau no step, né? Geralmente você tem que alarmar, né, alguém de operações. Geralmente essas ferramentas elas têm que ter conectores, né? Isso aqui é muito importante, né? Geralmente elas têm conectores, né, para você
rodar um bloquinho de Hive, rodar um bloquinho de Spark, conectar num Oracle, conectar num MySQL, conectar num Mongo, né? Geralmente elas trazem esses conectores também. Aí eu exemplifiquei aqui com duas muito comuns de mercado, né? Que é o Apache NiFi e outra muito comum que é o Apache Airflow, né? Mas tem outras também, né? Tem empresas que fazem isso de maneira mais simples, né? Com o próprio Ctrl+M, né? Com gerenciadores de workflow de forma geral. Tem soluções Cloud Native também, né? O próprio Step Functions da AWS faz esse papel, enfim. Mas geralmente as empresas optam por essas duas aqui, né? É mais comum. Daí a parte de catálogo de dados também, né? Então tem uma empresa muito forte, né? Que é a Polibra, né? Que é uma das empresas que tem o catálogo mais rico, né? Com mais conectores, com mais opções para você documentar, né? As tabelas, as colunas, taguear, falar os tipos, descrever, né? Tem soluções em cloud também, né? Então aqui eu exemplifiquei com a da AWS, que é o Glue, né? Você também tem esse controle. Aí para quem usa a suíte Cloudera, né, tem o próprio Navigator. Para quem usa a suíte a antiga Hortonworks, né, que virou Cloudera também, tem o próprio Atlas, né, que até virou o padrão, né, para depois da fusão, né, de Cloudera com a Hortonworks aqui para catálogo de dados. A parte de gestão de metadados, né, que a gente fala que é o Metadata Management. Daí a parte de segurança, né, então geralmente a sua suíte ela tem que atender esses itens aqui, né, então você geralmente tem que suportar níveis de atribuição, né, tanto a nível de usuário quanto a nível de grupos. Você geralmente tem que suportar esse nível de granularidade de acesso, né? Então, geralmente você pode querer controlar quem enxerga ou não metadados, né? Ou tabelas, ou colunas, ou linha, né? Então, column level security, né? E row level security, né? Então, por exemplo, numa tabela de usuários e funcionários da empresa, tem uma coluna que é salário, que às vezes você não vai querer mostrar para todo mundo, né? Então você esconde a coluna. Ou fazer a nível de linha, né? Que no caso seria o cara que ele só enxerga o salário dele, né? Não enxerga o dos outros. E aqui na parte de privacidade, né? Então ela tem que suportar também a anonimização, né? Tokenização do dado, né? Então geralmente, sei lá, uma pessoa que é identificada por CPF, né? Quando sobe para o data lake, de repente você não precisa saber que aquela pessoa tem o CPF e tal, né? Você pode hashear, por exemplo, aquele CPF e você continua com os relacionamentos, né? Com o dado agregado de maneira normal, porém você não tem o PII, né? Que a gente fala, né? Que é a informação que identifica uma pessoa individualmente, né? É você não ter os PIIs, né? Você trabalhar com tokenização, mascaramento de dado, né? Então, por exemplo, uma base de cartões, né? Eu posso sempre trabalhar só mostrando os 4 últimos dígitos, né? E mascar o resto. O redaction também, né? Que é eu controlar o mascaramento de acordo com quem está lendo, né? O conceito é muito forte no banco Oracle, por exemplo, mas chama de data redaction, né? Que é eu mascarar o dado, né? Ou ofuscar o dado de acordo com a pessoa que está lendo o dado. E aqui é um exemplo, né? Do Glue aqui, né? Controlando as permissões aqui, né? A nível de tabela, de coluna, né? Então, isso é muito importante. E aqui para terminar, né? Aqui só um exemplo aqui, né? Dos perfis e papéis importantes aí, né? Que a gente tem numa empresa que preza aí por uma boa arquitetura de dados, né?
Então tem o conceito que a gente fala do data steward aqui, né, que é o cara que é como se fosse o owner, né, de determinado dado, né? Então, o steward geralmente ele garante, né, que os dados estão curados, né? Então ele é responsável por saber de quais origens de dados são relevantes, né, para aquele dado de que ele é dono, né? Ele define, né, como aquele dado vai ingerido. Ele garante, né, que aqueles datasets no qual ele é dono, né, que eles estão altamente curados, né? Então estão documentados, né, tagueados, estão com alta qualidade. Garante que os metadados sempre vão estar ricos, né? Que ninguém vai subir informação sem metadados, né? Define a frequência de atualização dos dados, políticas de expurgo, qualidade e acesso, né? É o owner, né? O owner do dado, né? E aí eu posso ter vários owners, né? Eu posso ter um owner por departamento, né? Aí depende de como você quer organizar os dados da empresa. A gente tem o arquiteto de dados, que é a referência técnica, né? Que define como que vai ser a stack tecnológica, né? Para trabalhar com os dados, né? Em estratégias de ingestão, desenha os workflows de dados, especifica os mapeamentos, né? Faz as modelagens, né? No caso de um DW, né? Define o star schema, mapeia, faz os deparas, né? Define qual ferramenta de ETL vai usar, né? Onde que isso vai estar hospedado, enfim, né? Desenha a solução de dados. A gente tem o engenheiro de dados, né? Que é o cara que de fato programa, né? Dentro da stack, os ETLs. Então, basicamente, ele constrói os ETLs, os workflows, faz as transformações, né? Adere às políticas. Geralmente é um programador de ETL. A gente tem o cientista de dados, né? Que é um cara que geralmente ele tem conhecimentos também de estatística, né? De matemática. Também conhece programação, né? Até tem tinha um termo engraçado, né? Que é a definição do cientista de dados, né? Fala que ele sabe mais matemática que um programador e programa melhor que um matemático, né? Basicamente essa é a definição de um cientista de dados, né? Então, ele é um cara que permeia bem nos dois mundos, né? Tanto de matemática e estatística quanto programação. E aí ele minera, né, os dados no Data Lake, descobre insights, realiza as análises, seus modelos estatísticos e disponibiliza os modelos para automatização, né? Isso aqui é muito importante, né? O cientista de dados ele não deixar o modelo só na máquina dele, no notebook dele, né, no ambiente dele. Assim, todo script que traga valor, né, para a empresa, que ele crie, quando esse script estiver maduro, né, ele sempre tem que ir para um ambiente de TI, né? Então, isso é muito comum, né, as empresas não fazerem isso, né? As empresas terem o cientista de dados que fica lá no mundinho dele, que não fala com ninguém de TI, e aí a gente cai naquele primeiro exemplo que eu dei, né? Aí todo o script tá na cabeça dele, tá na máquina dele, ele que tem que ir lá e rodar, né? E por outro lado, não, né? Uma vez que ele define o melhor script ali, né? Ele tem que passar isso para uma esteira de TI, né? Para o time de TI colocar na governança, né? Então, colocar no ambiente de automação, puxar os dados no lugar correto, cuspir o output no lugar correto, documentar, catalogar, aí sim vira um dado real para a empresa, né? E daqui o usuário de negócio, né? Que é o usuário que vai acessar geralmente já o DW, né? Porque geralmente o máximo que ele sabe é SQL, né? E sabe plugar, sabe abrir o Tableau, o Power BI, plugar ali num data source e arrastar as caixinhas, juntar, né? E gerar um gráfico. Então ele navega nos datamarts, consome os indicadores, monta os relatórios
Geralmente ele tem pouco conhecimento de TI, né? E geralmente ele conhece ferramentas de BI. E aí, basicamente, é isso. É, acho que deu certinho aí, mais ou menos, o tempo que a gente tinha previsto, né?